Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Minutos de Reflexão. Eu sou César Tavares, hoje é dia 19 de junho de 2020 e eu trazendo aqui para vocês mais uma reflexão. Vamos lá, pessoal, todas as religiões são unânimes em dizer que a caridade é uma ferramenta essencial para a sua evolução espiritual. Eu não conheço religiões que combatam a caridade, tá? Todas as religiões sérias. Mas aí a gente tem que fazer uma pergunta: o que é caridade tal como Jesus a entende? Porque eu, César, posso entender caridade de uma forma, você que está aí do outro lado entender caridade de outra forma, e cada um ter a sua percepção. Mas como que Jesus entenderia a caridade? E um dia eu li a resposta para essa pergunta e eu achei ela de uma profundidade tão grande, tão relevante, que eu queria dividir para vocês. É o seguinte, a resposta que eu li é: benevolência para com todos, indulgência às imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Esse é o tripé da caridade tal como Jesus a entende: fazer o bem ao próximo, a benevolência, aceitar que o outro seja aquilo que ele é, que é a indulgência, e o perdão das ofensas infinitamente. Então eu queria falar sobre a indulgência. Gente, a indulgência, ela é um sentimento tão doce, tão fraternal. O indulgente não consegue ver o defeito dos outros. Olha só a grandeza que nós precisamos ter para nos transformarmos em indulgente, né? O indulgente permite que cada um seja aquilo que ele é, não aquilo que você gostaria que ele fosse. Permite que cada um seja o que quer ser, né? O indulgente oculta o defeito dos outros, né? Diferentemente, ele oculta o defeito, não oculta o crime dos outros, tá? Vamos deixar claro, não vamos dizer que os indulgentes ocultam o crime. Crime é uma coisa, defeito é outra. Então, o indulgente, ele oculta o defeito alheio, tá? Ou seja, pessoal, expor o defeito do outro é uma forma de estar humilhando. E quando você humilha o outro, o que está dentro de você? É o orgulho. Não é legal humilhar ninguém. Então, pessoal, quando a gente aponta o defeito do outro, nós estamos rebaixando o outro. Porque se a gente está apontando o defeito, a gente se sente acima dele. E a gente se sente, melhor do que ele. E a gente está humilhando o outro. Então nós não devemos apontar ao defeito dos outros. O correto, numa situação onde há uma discussão, um debate sobre o defeito de alguém, o que é amenizar? Porque na verdade a gente fala debate, mas na verdade não é debate, isso é uma fofoca. Então quando a gente entra no ambiente e tem alguém falando mal de alguém, expondo um defeito do outro, seja ele alguém que você conheça, seja o seu patrão, seja o seu subordinado, seja uma personalidade pública, tá? Então se alguém está falando mal de um político, falando mal de um esportista, peraí, lembre-se, puxa, eu preciso aprender a ser indulgente. E eu preciso amenizar essa situação. Então, ao invés de tacar gasolina na fogueira, eu vou tacar água, para que as coisas se acalmem, tá certo? A única situação em que nós devemos, falar do defeito do outro, não é falar do defeito do outro, mas é conversar sobre o defeito do outro, é quando o outro vem e te pede ajuda. Aí você estende a sua mão para ajudar a ele a corrigir aquilo que ele reconheceu. Então somente nessa situação, no estender a mão, que nós vamos falar: puxa, fulano, eu sou orgulhoso, me ajude. Aí nesse momento você vai estender a mão e ajudar. Pessoal,
Até quando nós vamos ficar olhando o pequenino cisco, aí que vem Jesus, né? O pequenino cisco, o arqueiro no olho do outro, né? Porque incomoda a gente ver o cisquinho no olho do outro. Até quando a gente vai ficar olhando para esse defeito do outro que nos incomoda? E vamos começar a olhar na trave que há no nosso olho. Sabe por que a gente tem que olhar para essa trave? Porque essa trave é quem nos cega. E quando nós estamos cegos, caminhando, o que vai fazer? Com que a gente caia. E normalmente esse tombo acabamos por nos machucar. A gente acaba se ferindo. Olha só, gente, a gravidade da situação. Então, enquanto a gente está perdendo tempo e vê o defeito dos outros, nós devemos desprender essa energia para olhar para nós mesmos. Essa trave é quem nos cega. Vamos julgar somente as nossas atitudes. Nós vamos ser juízes das nossas atitudes. Vamos ser juízes dos nossos pensamentos. E por fim, vamos ser juízes, vamos julgar os nossos sentimentos, cada um por si só. Vamos ser severos sim com os defeitos, mas com o nosso. E com o outro, indulgente. Nós não temos ascendência moral para julgar as atitudes de ninguém, seja quem for o outro. Um ente querido, um ente muito próximo ou alguém distante, ou seja, uma personalidade ou qualquer outra coisa. Vamos deixar o julgamento para quem? Para aquele que julga, em última instância, o nosso Pai. Só para vocês refletirem sobre a gravidade disso, o julgar. Pessoal, Jesus, com a ascendência moral que esse homem tinha, ele veio para trazer diversos conhecimentos. Ele não se sentiu confortável e eu te digo mais, nem capaz de julgar, por exemplo, a esposa adúltera, que foi pega em adultério e ele falou para ela: ué, cadê aqueles que estavam te acusando? Nem eu a julgarei, vá e não peques mais. E ele não julgou, o julgamento fica para o nosso Pai. Pessoal, é essa reflexão de hoje. Eu queria que vocês analisassem esse conteúdo. Um beijo no coração de todos e até o próximo.